לא שאותנו תהיה. Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia. Estamos hoje estudando a porção Behar, no monte, e hoje é a sétima aliá, mas nós vamos fazer uma breve reflexão sobre toda a Paraxá. Para quem está aqui na sinagoga não vai... É um pouco diferente, mas para quem está em casa não vai perceber muita diferença. Nós estamos hoje com o palestrante, com a pessoa que vai ministrar em outra cidade, em outro estado. O nosso irmão Neudjan vai trazer para nós uma reflexão sobre a Paraxá Behar de lá de Recife, Pernambuco. Nel, está nos ouvindo? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Ed. Shabbat Shalom a todos vocês. Seja bem-vindo, que o Eterno lhe abençoe a você, a Débora, ao Noah e toda a sua família. Vamos fazer uma oração? Como é de praxe, vamos pedir a direção do Eterno sobre sua vida, lhe guiando para cada palavra. Adonai, em nome de Yeshua, tome Nel agora em tuas mãos, que ele seja verdadeiramente teu profeta nessa hora. A boca dele seja verdadeiramente a tua boca no nosso meio, a falar para nós o que tu tem hoje para nos mostrar a respeito da tua instrução, o manual de instrução do ser humano. Que o Senhor, através da ministração da tua palavra, nos mostre caminhos mais elevados para andar, porque a tua palavra ela é infinita. Ajuda-nos a nos tornarmos cada dia melhor. Nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Pronto, Nel, pode dar continuidade. Amém, Ed. Shabbat Shalom a todos vocês. Paraxá Behar. Mais uma honra poder estar aqui convosco para esse estudo. E eu preparei uns slides para a gente poder estudar juntos nesse tema, nessa porção. Uma porção curtinha, quase um capítulo ali, um capítulo e alguns versículos, capítulo 25 todo e alguns versículos, os dois primeiros versículos, se não me engano, no capítulo 26. Então, quem não leu durante a semana, não teve tempo, agora mesmo, em 5 minutos, já consegue ler toda. A porção dos profetas está lá em Irmiarro, capítulo anterior, do 6 ao 27, como foi lido. E a questão dos apóstolos, a porção dos apóstolos, eu acho que aqui tem o mesmo tema, pode ser Lucas 4, a partir do versículo 16, que fala sobre essa questão do ano aceitável do Eterno. O primeiro tema que eu peguei aqui para a gente poder estudar está no capítulo 25, no versículo 35, falando sobre irmão. O Valdo vai colocar na tela. O texto diz assim: e quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Eu resolvi pegar esse verso para a gente poder estudar um pouquinho sobre ele, porque pode ser mal interpretado, na minha opinião. Então, eu coloquei outro verso que tem no mesmo tema, do livro de Devarim, se não me engano. O Valdo vai dar um clique e vai aparecer na tela, outro clique, que está lá em Devarim 15, 7 e 8, que fala mais ou menos a mesma coisa. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, eu grifei essa palavra aí para vocês prestarem atenção, lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhes emprestarás o que lhe falta. É bom a gente estudar um pouquinho sobre isso, porque quem é nosso irmão? Quem pode ser considerado nosso irmão? Eu já ouvi algumas teorias, entre elas, dizer que todos são nossos irmãos agora, porque todos são filhos de Deus, etc, etc. Só que, na minha opinião, se formos levar essa teoria como prática para aplicação da nossa Torá,
né, e da nossa regra de vida, a gente vai se prejudicar um pouquinho, vai se complicar um pouquinho, né? Porque eu até respondo aqui no slide, Valdo vai dar mais um clique e vai aparecer, né? Quem é nosso irmão? Literalmente, pelo texto, né? Outro clique vai aparecer um verso. Valdo vai dar outro clique vai aparecer um verso que eu coloquei, né? Literalmente, o irmão que o texto está falando aí, né? No nível chat, aí no nível literal, é o próprio israelita, né? Está falando de israelita para israelita, né? Você pode ver isso em Devarim 15:3, né? E vários outros textos, né? Deuteronômio 15:3. Se a gente quiser aprofundar um pouco mais isso, quiser ampliar um pouco mais, eu acredito que é possível, né? Mantendo a mesma essência, eu acho que nosso irmão, de acordo com esse texto, é aquela pessoa que vive segundo a nossa lei. São as pessoas que têm os mesmos princípios da gente, né? O mesmo padrão moral. São essas pessoas que podem ser considerados nossos irmãos, né? Em aplicabilidade a esses mandamentos que se referem a irmão, né? Que se referem à obrigação, a esse comprometimento maior em emprestar, em ajudar, né? Em confiar, né? Já imaginou uma vez, eu acho que foi até Ed que estava ministrando a porção, ensinando, né? E ele até comentou sobre isso. Já imaginou você ter essa obrigação com qualquer um? Aí vem uma pessoa, um aproveitador, uma pessoa que não tem a mesma moral que você, não tem a mesma índole que você, né? Diz que está precisando de algo emprestado, aí você pega, vai empresta, essa pessoa não paga, né? Depois essa pessoa chega para você de novo e diz de novo que está precisando, você vê que aquilo ali é um mau caratismo, mas você diz assim, não, mas eu sigo a Torá, eu sigo a lei, e ele está precisando, vou ter que emprestar de novo. Essa pessoa já está fora dessa essência aqui, né? Essa pessoa não tem o mesmo padrão moral que você, não tem o mesmo caráter que você, né? Então você não tem essa obrigação para com ela. O próprio texto fala sobre juros, né? Que nessa porção não. Acho que nessa porção fala também um pouquinho, né? Mas em outras porções falam mais ainda. Nessa porção fala também sobre a questão da usura, de não emprestar com juros para quem for nosso irmão. Aí o próprio texto diz assim, olha, mas do estrangeiro você pode cobrar, né? Das nações próximas você pode cobrar, mas do seu irmão não, né? O que é que o texto está querendo se referir aqui? Literalmente a família, né? Aquele povo que está ali vivendo junto. Israel, ele é um povo que surgiu do mesmo homem, né? Surgiu de Israel ali, então são todos primos ali, né? Primos distantes. A gente pode abranger um pouquinho isso quando a gente coloca esse sentido que eu falei para vocês. As pessoas que têm o mesmo padrão moral da gente, a mesma essência, estão caminhando no mesmo caminho, né? As pessoas que não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. As pessoas que têm a nossa lei como base, né? Então essa pessoa aí, ela é igual conosco. Então a gente tem esse esforço maior para com ela. Que a gente sabe que se ela está precisando, é porque ela está precisando realmente. E quando ela puder pagar, ela vai poder pagar realmente. Se ela não pagar, é porque realmente ela não pode. É algo totalmente justificável. Agora, se você querer maximizar isso aqui, achar que todo mundo é irmão ou qualquer religioso é seu irmão, você vai ter grandes problemas aí com o seu dinheiro, com a sua economia, com a sua vida, né? Então, a gente não é todo mundo que a gente pode levar para nossa casa, né? Não é todo mundo que a gente pode confiar algum tipo de bem ou conhecimento ou segredo, né? Não é todo mundo que a gente tem que ter esse cuidado, essa aproximação, porque tem pessoas que a gente se aproxima e termina se machucando. Então, Saulo fala, né? Se possível, tenha a paz com todos. Se possível, né? Tem pessoas que, para você ter a paz, você tem que manter uma certa distância de segurança. Então, eu acho interessante a gente falar sobre essa questão, porque, principalmente nós, né, que temos toda a Bíblia como válida, né, porque a própria Bíblia diz isso, e os apóstolos apenas parafraseiam aquilo que já está posto na Torá, né? Então, quando a gente se depara com algumas coisas desse tipo, a gente pode pensar, quem é nosso irmão? Qualquer religioso é nosso irmão? Qualquer pessoa que ama ao Eterno é nosso irmão? Né? Qualquer pessoa que tem Yeshua é nosso irmão?
Não, não é bem assim. As pessoas que a gente sabe que tem o nosso padrão moral, que tem a nosso norte, a nossa lei, esses sim podem ter a mesma essência do texto aqui de, de Vaikra, né, de Levítico 25, 35, né? Que a gente tem essa, se a gente puder ajudar, né, a gente deve, né? Também lembrando que essa ajuda não é uma ajuda que vai comprometer a sua família, o seu sustento, né? Se você pode ajudar, você ajuda. Se você não pode, infelizmente, fica para uma vez que você puder, né? A questão dessa ajuda no hebraico bíblico é chamada de tzedakah, né? Que é a mesma raiz da palavra justiça. E David, se eu não me engano, né, num de seus salmos, ele escreve que nunca vi um justo mendigar o pão. Eu acho que quando David fala desse justo, ele está falando de obras de justiça de tzedakah, como se fosse algo de plantar e colher, né? Quem sempre está ajudando quando pode ajudar, né, nunca vai precisar de ajuda. Porque antes dele precisar, o Eterno já supre, ou então o Eterno usa alguém, usa aquelas pessoas que foram ajudadas para retribuir aquele justo favor, né? Então é sempre bom a gente ter isso em mente. Lembrando que não é todo mundo que a gente vai fazer esse esforço, né? Como eu estou dizendo a vocês, né? Irmãos são aqueles que têm a mesma lei que a gente, têm o nosso padrão moral. Espero que vocês tenham entendido sobre isso. Até me esqueci de dizer, né, o pessoal que está aí na nossa congregação presencial pode interagir na nossa live, né? Com suas contribuições ou perguntas ou dúvidas. E você que está me assistindo pelo YouTube, você pode, tanto nos comentários, interagir, quanto através do nosso site, você pode entrar lá e tem várias formas de contato conosco e você pode falar, tá bem? Aqui Wagner mandou um Shabbat Shalom, toda a família assistindo. Saudade de vocês, tá? Espero poder rever vocês em breve. Então a gente vai conversando e vocês vão dando a contribuição de vocês aqui na nossa live, tá certo? O próximo tema que eu preparei para vocês aqui, uma porção relativamente curta, acho que a gente vai terminar logo, sobre o tema anterior. Ed ou Lorisvaldo, alguém aí da sinagoga, quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Se não tiver, eu posso passar para o próximo tema, que é sobre a questão do servo. Não, Nel, por enquanto pode avançar. A gente só tem Pronto, então. uma breve, rápida, pequena discordância, né, que o mais Loures aqui estava conversando, a gente acha que, por exemplo, um cristão, né, que ele acredita no Deus de Israel, tem Yeshua como Messias, na nossa visão a gente pode considerar como irmão também. Só que existe também algo aí muito delicado, porque Israel eram 12 tribos, né, era pouca gente ainda. Se a gente for pegar isso aí que a Torá está explanando agora e aplicar a todo crente hoje no mundo, você vai levar calote do mesmo jeito, porque existe crentes e crentes, né? A gente sabe que uma grande porção aí não é confiável. Existem verdadeiros irmãos, eu acredito que há verdadeiros irmãos crentes em Yeshua, diversos segmentos religiosos hoje, cristão, judaico, messiânico e tal. Mas realmente para aplicar um mandamento desse na prática hoje é delicado, porque cresceu demais o número de pessoas e você não consegue ver no dia a dia quem verdadeiramente é um servo do Eterno, né? A índole da pessoa. Então é um mandamento que tem que se cuidar muito na hora de se aplicar na prática, né? Ed, foi muito bom você comentar sobre isso. Por quê? Porque chama a minha atenção para poder sempre expressar melhor, né, o pensamento. Quando às vezes, quando eu falo, né, que tem a mesma lei que a gente, pode ter gente que imagine que tem a mesma religião que a gente, né, que seja judeu também, né, que siga os mesmos princípios que a gente. Aí você pode se enganar também, né, porque é como o Ed comentou aí. Primeiro, para ser seu irmão, no sentido que o texto fala, ele tem que estar próximo a você. Então não é só porque o cara diz que é judeu, ou que você vê ele na sinagoga, ou que ele está com você ali em alguns serviços, você acha que você pode confiar nele, pode levar ele para sua casa, pode tratá-lo como irmão, né? Sendo na mesma religião que você, né? Para você entender esse texto e aplicar a essência desse texto, você tem que conviver com essa pessoa, né? Você tem que ver as obras dele, você tem que ver os frutos dele, para realmente comprovar que ele é seu irmão, independente da religião que ele siga, né? Porque tem pessoas, né, como o Ed falou, tem pessoas que às vezes não são não religiosos,
né? Não tem nenhuma religião para dizer que é sua, para ter nenhuma igreja que frequenta, mas ela tem um padrão moral tão alto, né, um temor ao eterno tão grande, que você sabe que aquela pessoa diz sim e é sim. A pessoa diz não e é não. A pessoa é justa, é considerado um justo. Né? Quantos justos existiam nas escrituras, registrados nas escrituras, né, que estavam bem antes de Israel, por exemplo, bem antes de Jacó, né, conviveram com o patriarca Abraão e eram justos. Né? Uma pessoa dessa, né, precisa da sua ajuda, você vê que ela está precisando, você pode ajudar, você conhece os frutos dele, né? Eu acho que a essência do mandamento é a mesma, né, Ed? Então é nessa essência que eu falo. Não é só porque a pessoa é religioso, não é só porque a pessoa é da sua religião, às vezes a pessoa é da sua congregação, mas é mais distante, é muito mais distante do que uma pessoa que nem religião tem. Então é um conselho para a gente ficar esperto, né? Saber separar as coisas. Tem gente que só porque é da mesma congregação acha que, ah, não, fulano, ele é da nossa congregação e eu posso fazer tudo por ele, eu posso... Não, você tem que analisar os frutos, como Yeshua falou, né? Você tem que conhecer a pessoa, tem que ver se aquela pessoa realmente vive o que ela diz que acredita, né? Para aí você poder confiar nela. É por isso que eu acho importante falar sobre isso. Eu acho muito importante. E obrigado aí pelo comentário, porque realmente pode gerar dúvidas, né? As pessoas podem. Minha intenção justamente era o contrário disso, e a pessoa pode dizer, ah, não, ele está falando que a gente segue a mesma lei que a gente. Então, quem for judeu, quem seguiu o judaísmo, é considerado nosso irmão. Nem sempre. Né? O próprio texto da Torá fala que existem muitos, né, descendentes de judeus, né, a gente pode falar assim, e que não são fiéis ao mandamento, e o Eterno fala que devem ser extirpados do povo se descumprirem alguns desses mandamentos, como acontece, né? Como aconteceu nos registros da nossa Torá. Então, que isso fique claro para a gente. Né? Próximo tema que a gente pode falar agora é sobre o servo. É um tema aparentemente simples, mas que demanda bastante estudo, né? Valdo vai dar mais um clique, vai aparecer o texto para vocês aí. Olha só. O texto da nossa porção é esse aqui, do versículo 39 ao 41, né? Quando também teu irmão, o sentido de irmão é a mesma coisa, tá? Mesma coisa que eu falei no contexto anterior. Alguém que você conhece os frutos, alguém que você sabe que tem a mesma direção que você, né? Que tem o mesmo padrão que você. Estando ele contigo e vendesse a ti, não o farás servir como escravo, como diarista, como peregrino estará contigo. Até o ano do Iovel, né? Que é traduzido como jubileu, te servirá, e então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Um texto bem simples, vocês já conhecem, mas quando eu estava lendo esse texto, gente, eu fiquei pensando numa coisa, né, que Ed até falou há tempos atrás, em uma de suas ministrações, né, falou nesse tema, não nesse tema de escravos, mas nesse tema que eu vou falar agora, sobre a questão da fé, sobre a questão da sua vivência pessoal com o Eterno. Né? Porque o texto da Torá em si, né, não só da Torá, os textos de toda a Bíblia, eles são textos, às vezes, complicados. Né? Às vezes, complicados de a gente conseguir entender, de a gente conseguir harmonizar. Né? Às vezes, parece que as coisas entram em contradição. Às vezes, parece que, para não entrar em contradição, a gente está querendo fazer um certo malabarismo com o texto. Né? E, estudando isso, eu pude perceber que a gente não pode se confiar apenas naquilo que a gente acha que é sabedoria. Porque a sabedoria e a loucura são divididos por uma linha tão tênue, né? Tem tanta gente que é tão sábio, de repente, por um pequeno descuido, ela muda totalmente de direção e vai totalmente para outro caminho. E a gente vai voltar para o texto já já para você conseguir me entender. E tem gente que é tão crítico em relação a outros livros da Bíblia, né? Por exemplo, aos apóstolos, né? Os escritos apóstolos aos evangelhos, que como existem 4 evangelhos, né? Provavelmente 4 autores, como os teólogos, como dizem os teólogos, 4 autores diferentes, cada um contando a sua forma. Então, às vezes, o texto parece confuso, né? Olha, o Galo cantou 2 vezes ou cantou uma vez só? Pedro negou 3 ou negou 2? Isso aqui, como foi que se deu isso aqui? É meio complexo, meio contraditório. Às vezes você fica se preocupando com detalhes e se esquece da essência principal. E essas pessoas que fazem isso, né, mais defendem com unhas e dentes a Torá,
parece que não conseguem enxergar que às vezes acontecem coisas semelhantes também na Torá, né? Pior ainda é quem tem a tradição, né? A chamada de lei oral como lei e critica cegamente alguns escritos dos apóstolos, por exemplo, ou até a crença de outras pessoas de outras religiões, e não olham para a própria trave que está no seu olho, né? O mundo, o mar de possíveis problemas contraditórios na própria tradição. Então, a gente tem que sempre tentar ser humilde em relação a isso. Não confiar só no nosso conhecimento. Buscar sempre o direcionamento do Eterno, sempre ser humilde, sempre tentar, como o Ed falou, né? Tentar ter essa experiência com o Eterno. Porque dias de adversidades podem vir. E nesses dias, talvez só o teu conhecimento no texto não vai te salvar. Né? Por que eu estou falando isso? Vamos voltar aqui para o texto da nossa porção. Né? Levítico 25, 39 e 41. Esse texto aqui, gente, que a gente acabou de ler, ele fala que se um israelita, né, no contexto literal, né, se um israelita se empobrececer, né, vivendo no reino de Israel, na terra de Israel, e ele precisar ser vendido como escravo, você deve acolhê-lo, né, tratá-lo com bondade, né, e ele vai ser escravo, e no ano do jubileu, né, do ano de Yovel, ele volta, ele ganha sua liberdade e volta para sua terra de origem. É um texto aparentemente simples, mas aí quando você vai ver textos paralelos, como lá em Êxodo 21, do 2 ao 6, e Devarim 15, do 12 ao 18, você vê que o negócio é um pouquinho diferente. Né? Lógico que eu não estou dizendo que existe uma contradição. Né? Tanto é que eu vou tentar trazer aqui uma certa harmonia. Mas se você quiser arrumar problema, você arruma. Né? Então, assim, o texto ele tem essa possibilidade. Né? Vamos para o próximo slide para vocês conseguirem entender melhor. Lá em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 2 ao 6, o Valdo vai colocar na tela para vocês aí. E o tema é o mesmo, né? Se comprares um servo hebreu, olha só como é diferente, ó. 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá livre. Peraí, o outro texto lá de Vaikra não fala que é para sair livre só no Yovel? Né? Aí você pode dizer, ah, não, mas tem uma explicação simples para isso. Eu conheço ela. Eu conheço essa explicação e a gente vai trazer sobre ela aqui no final. Mas primeiro vamos ver o que, é que o texto está dizendo aqui, analisar friamente. Né? O texto aqui de Shemot, né, do livro de Êxodo, ele fala que o servo hebreu só pode ser servo por 6 anos. Mas existe uma exceção, né? Não precisa nem ler o texto todo. Eu sublinhei aí para vocês e coloquei em negrito as palavras importantes, né? Você depois pode tirar um print ou pode tirar uma foto se estiver na congregação, ou pode anotar o verso para estudar melhor na sua casa. 6 anos ele servirá, mas se, eu até coloquei como negrito, né? Mas se aquele servo expressamente disser que não quer sair livre, né? Não quero sair livre, coloquei aí em negrito, né? Aí o seu senhor, né? A pessoa que o patrão dele ali, no caso, né? Lhe furará a orelha com uma só vela e ele o servirá para sempre. O texto fala assim. Né? Ou seja, qual é a regra aqui, de acordo com o livro de Shemot? Serve 6 anos e no 7º ano vai ter a liberdade. Né? Se entrou sozinho, né, vai sair sozinho. Se entrou com família, vai sair com família. Né? E como você já conhece. Quando a gente vai lá para o livro de Devarim 15, a coisa é bem semelhante com o que aconteceu aqui em Êxodo 21. Né? Valdo vai colocar na tela para vocês, no próximo slide. E a gente vai ver que as coisas são bem semelhantes. Ó, quando o irmão hebreu ou a irmã hebreia se vender a ti, mesma coisa. Ó o grifado aí. 6 anos te servirá. Mas no 7º ano os deixarás ir livre. Né? Continua falando aqui, não muda nada. Né? Aí, se ele não quiser ir livre, né? Mais uma vez o texto fala, lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre. Pronto. Né? Aqui até a gente entende por esse texto de Devarim, que é um pouco mais completo, a gente até acho que cortou meu áudio, né? Vou repetir aqui, que eu acho que cortou, travou um pouco minha imagem aqui. Por esse texto aqui de Devarim, é até um pouco mais completo, né, do que o texto de Shemot, e a gente consegue perceber que o escravo na Torá, ele também tinha um salário. Ele tinha um salário, a metade do salário de um trabalhador comum, né? Por isso que era vantagem, né, para o patrão, mas ele tinha um salário e tinha propriedade privada também, tá certo?
Valdo, se estiver cortando muito, você me avisa. Eu tô percebendo que a imagem, às vezes, quando dá umas congeladas aí, eu não sei se o áudio tá fazendo a mesma coisa. Tá? O áudio tá normal, né? A imagem dá Que umas bom, que bom. travadinhas, mas o áudio tá normal. E quando você puder aí abrir um espaço para fazer um comentário, você abre aí. Com certeza, Valdo. Eu vou terminar aqui e já vou deixar você comentar, viu? Então, assim, lhe furarás a orelha, a porta, e ele vai servir para sempre. Né? Aqui a gente vê, nesse texto de Devarim, você vê que ele recebia um salário, né? Metade do salário de um trabalhador livre, né? Mas você vê que ele recebia. Como é que a gente entra em harmonia com esse texto aqui? Né? A própria tradição, os exegetas hebreus, né, fazem isso de maneira simples, e qualquer pessoa que tente conciliar aqui o texto da Torá vai conseguir, né, vai dizer, não, vamos juntar aqui esses 3 versos aqui. Né? A gente pode dizer que ele sai livre no 6º ano, né, no 7º ano ele sai livre, mas se ele não quiser sair livre no 7º, ele fura a orelha, né, fica com a orelha furada para servir para sempre, só que o sempre a gente sabe que é um longo período de tempo, né? Pelo próprio hebraico, a gente sabe que o olam não significa eterno, ad eterno, né? É um longo período de tempo. E esse sempre seria até o Iovel, né? No Iovel ele recebe a liberdade de novo, né? A oportunidade de ser livre de novo. É assim que a tradição faz, mais ou menos, e é assim também que eu tento harmonizar todo o texto. Mas se a gente quiser ser crítico, a gente vê que parecem 3 correntes diferentes. Né? 3 correntes, não, desculpa, 2 correntes diferentes. Né? Então, gente, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Se a gente quiser arrumar problema, a gente arruma problema em todo lugar, em todo texto, em qualquer canto. Da mesma forma, se a gente quiser achar uma solução, se a gente quiser harmonizar, a gente também consegue harmonizar em todo canto. Então, por isso que a gente tem que ter o equilíbrio. Né, Ed? Ed, pode comentar aí, pode falar. Leu, foi o Levítico 25, 39 a 41, que eu acho que tem um pedacinho ali que é a chave para tudo isso que a gente havia comentado antes, que estamos comentando agora, que é a frase que diz assim, estando ele contigo. Levítico 25, 39. Quando também o teu irmão empobrecer, estando ele contigo. Para mim, essa é a chave para o entendimento de tudo. Inclusive, aquilo que a gente estava comentando. A quem emprestar? Todo mundo é meu irmão? Esse estando ele contigo, para mim, é a chave. Eu acho que aplica até mesmo em Israel. Por exemplo, Israel, 12 tribos, quando Israel entrou na terra de Canaã, havia já mais de 1 milhão de pessoas. Você não conhece todo esse 1 milhão de pessoas. Eu creio que Adonai está falando para você, para o hebreu ou qualquer pessoa, aquele que está contigo, que você conhece, que está no seu dia a dia. O hebreu que mora lá em outra tribo que você nunca viu em sua vida, é seu irmão, de certa forma, porque é do povo hebreu também, mas a aplicação direta vai ser com outro hebreu que esteja próximo dele, que o conheça. Ou seja, na minha opinião, a aplicação aqui, o que a Adonai está dizendo, é aquele que você conhece, que está contigo no seu dia a dia, que você conhece o comportamento, que você conhece a índole, que serve ao Eterno igual você vê o exemplo ali. Entendeu? Para mim é isso. Não é você sair querendo emprestar todo mundo, ajudar todo mundo, porque você vai se arrebentar, vai fazer fila na sua casa e você vai se acabar. É alguém que você está no dia a dia com ele, está contigo, como o próprio texto diz, você conhece. Para mim é isso. E comentando o versículo seguinte, de Devarim, que você falou agora, de furar a orelha, eu acredito que o Eterno põe aí uma certa pegadinha, que eu acho que tem muito isso na Torá. O furar a orelha aqui e servir para sempre, eu também acredito que o para sempre aqui até o Iovel, né, o jubileu, mas eu acredito que aqui o Eterno está permitindo uma forma do Senhor, do que está sendo aqui o chefe, né, o Senhor, do Eterno testar o coração dele. Se se nós formos um senhor de um cidadão desse, chegou a Shemitah e aquele rapaz vai sair livre, mas aí aquele senhor chega e não permite que ele leve a esposa e os filhos que adquiriu ali e retém. Libera para ele sair sozinho, mas deixa a esposa e os filhos. Eu acho que seria uma dureza muito grande do coração daquele senhor. Então eu acho que o Eterno está dizendo assim, estou lhe dando a oportunidade de você mostrar a bondade do seu coração. Libere ele para ele sair com a esposa, com o filho e tudo. Né? A Torá permite o Senhor reter e liberar ele sozinho.
Mas qual é o pai de família que vai querer sair sozinho, sem sua esposa, sem seus filhos? Ele vai preferir ter sua esposa, sua orelha furada e permanecer ali. Mesmo sem amar tanto o seu Senhor, mas pelo amor dos filhos e da esposa, ele vai permitir a orelha ser furada e permanecer ali. Eu acho que aí o Eterno está provando aquele Senhor se ele tem um coração bom para liberar não só o pai de família, mas a mulher e os filhos junto com ele. Isso é um pensamento particular meu, entendeu? Ô Ed, eu fico pensando sobre isso também, sabe? Porque essa questão de servos, né? Servos a gente fala um nome bonito, né? Mas na verdade a gente sabe que é escravo, né? Escravo. Lógico que não é, a gente já falou isso várias vezes, né? Não é comparada à escravidão aqui do Brasil, né? Que aconteceu nas Américas, né? Uma escravidão, como a gente sabe, né? Tinha salário, tinha propriedade privada, né? A escravidão que acontecia no mundo antigo era bem diferente dessa última que teve aqui nas Américas, né? E em Israel era ainda mais tênue ainda, né? Era uma coisa mais organizada, uma coisa perfeita, né? Uma coisa que deveria ainda existir, né? Pessoas que se envolvem em dívidas e não tem como pagar, né? Pessoas que furtam, que roubam, né? A punição delas seria essa. É perfeito. O que está na Torá ali eu acho perfeito, né? Mas assim, essa regra, focando no tema dessa porção, né, Ed, que a gente está comentando sobre a pessoa realmente ficou pobre, né? Fez um investimento errado, que é isso, normalmente é isso que acontece, né? Você vai, faz um investimento errado, aposta tudo em alguma coisa, aquilo ali dá ruim, dá errado, você perde tudo, fica passando necessidade, aí você decide vender sua força de trabalho, né? Por um período ali de 6 anos, né? Ó, 6 anos eu vou trabalhar para você pela metade do preço, né? E em compensação você me paga aí um valor de X, me adianta uma porção de X, né? Para eu poder me organizar aqui minha vida. Pronto, a pessoa vai, adianta, vende aquilo ali, pronto. E a pessoa consegue aquele montante ali para se organizar, né? Aí o próprio texto fala, né? Que dos gentios, né? Sem ser, vamos tirar agora do foco dos hebreus, né? Dos hebreus a gente vê que está bem fácil, está bem claro. Mas vamos pegar uns escravos dos gentios. A Torá fala que pode ser escravo perpétuo. Né? Então, observa. E se esse gentil ele vai e se converte? Né? Porque, primeiro, já é uma coisa estranha, porque todo escravo hebreu ele já é circuncidado. Né? Então, a gente não só circuncida por circuncidar, né? Circuncida para seguir um pacto. Né? Assim, é que a circuncisão é a porta de entrada ali no judaísmo. Vamos dizer que essa pessoa, além de fazer a circuncisão por obediência ao seu Senhor, né, ela decide realmente viver e amar aquilo ali. E ela se converte de fato, de coração, né? Então ela não entraria na mesma lei dos outros judeus, né? Seria como natural da terra, sem nenhuma diferença. Como é que fica essa questão? É um pouco complicado. Você vê que tem pano para manga aí. Aí, tá, mas existe escravo que vai passar de geração a geração. Mas esses escravos, se converteram ao judaísmo, como é que fica? Outra coisa também, para vocês pensarem aí na mente de vocês, né? Eu acho bem legal essa questão do... Também defende essa corrente, né, de que esse servo da orelha furada tem outra possibilidade de sair, que é no Yovel, porque, assim, se a pessoa pegou ali no começo, né, 50 anos, o próximo de 50 anos, é uma geração praticamente, né? Uma geração de trabalho. Então, vamos supor, eu estou servindo, vamos supor que eu sou o servo de Edivaldo, né? Eu gostei muito de Edivaldo, da forma que ele trata, gostei de trabalhar com ele, é uma pessoa... Então, eu decido ficar com ele mais tempo, né? E a gente fica ali, fica com ele. Só que Edivaldo já está ficando velhinho, aí quem vai assumir é o filho dele, o Samuel. Né? Samuel que vai assumir ali a propriedade. Só que Samuel já tem outra linha, Samuel já não gosta muito de mim, só que aí eu tô com a minha orelha furada, e aí? Aí eu vou ter que ficar agora sendo servo de Samuel, só que Samuel não gosta muito de mim, um exemplo, né? Um exemplo. Então, assim, eu acho que o Yovel dá essa oportunidade também, né? Chegou um determinado período, um momento, em que eu tenho a oportunidade de ser livre novamente. Tá? Então, mas você vê que é tanto pano para manga, né, Ed? Tanto assunto que vai se desenrolando, né? As coisas não são tão simples quanto parece. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário sobre esse tema para a gente poder passar para o próximo. Tá? Mas se forem fazendo, pode interromper aí que a gente vai. Queria só fazer Pode falar. Um comentário rápido que, para desmistificar de uma vez por todas, que eu já vi pessoas que falarem, né? Como é que pode? Até na Bíblia, meio do povo de Israel, Deus permitia ter escravo, e né, fica como se fosse uma coisa negativa. Eu acho que basta um exemplo para a gente ver que a escravidão que a Bíblia relata é muito diferente da escravidão ocorrida no nosso país. Décadas atrás, ou, né, muito tempo atrás, principalmente com os negros africanos, a gente sabe muito bem a história. Basta pegar o exemplo de Eliezer, o servo de Abraão.
Eliezer é um escravo de Abraão, e o texto fala lá claramente, Abraão pergunta ao Eterno, eu não tenho filho, o meu herdeiro será o meu servo. Ou seja, fica claro ali, se Abraão não tivesse filho, o escravo ia herdar a herança de Abraão. Imagine o escravo de um senhor de engenho, o que é que ele ia herdar, coitado? Ia herdar a miséria, não herdaria nada. Então, é uma diferença assim que não dá nem para se comparar, muito distante. Era uma escravidão que, na verdade, era mais de um empregado mesmo, alguém que tinha salário, alguém que tinha bens. É muito diferente, gente, da escravidão que a gente conhece. Então, as coisas do Eterno é diferenciada. É só isso mesmo, Neo. Com certeza, Ed. E as coisas do Eterno, se a gente conhecer, né, profundo, não que eu conheça profundo, né, preciso conhecer muito mais, mas um pouquinho que a gente conhece, a gente já se maravilha, né? Tem coisas, talvez, você que está nos ouvindo, né, você talvez veja algum verso, algum tema, e você talvez se escandalize, mas se você tiver paciência, né, e tiver humildade de sentar para ler, para estudar, para buscar o contexto histórico daquilo ali, com certeza você vai se maravilhar, né? Porque o Eterno é perfeito, as coisas que ele faz são perfeitas, né? A Torá, que existe, tem a essência forte do Eterno ali, também é perfeita, você vai se maravilhar com ela, né? E é só ter paciência, né? Ter criticidade, né? Ser justo, né? Ter humildade, que o mundo se abre para você, né? E como o Ed sempre fala, né, e também eu acredito, né, tentar ter uma experiência pessoal com o Eterno, porque nos dias de adversidade só o texto não vai te salvar, porque é como eu falei no texto, a gente tá falando agora sobre escravos, né? Se você quiser ser crítico demais, nada vai fazer sentido. Da mesma forma como se você quiser ajudar demais, você vai encaixar tudo, vai fazer um malabarismo, vai conseguir encaixar tudo no seu determinado lugar. Então, eu acho que o caminho certo, o caminho do sucesso é o equilíbrio. É você manter o meio termo ali, né? E estudar sempre, né? Buscar a graça do Eterno sempre. E evoluindo devagarzinho, né? A gente não pode se atentar a querer se debruçar com coisas que ali não estão ainda no nosso alcance, né? Como diz o salmista, né? Então, só você vê que só no tema de escravo, quantas possibilidades aqui a gente conversou, né? E a gente não tem resposta para tudo, pelo menos eu não tenho resposta para tudo, né? Mas é muito interessante. Próximo tema que a gente pode comentar, né? No YouTube não tem nenhum comentário ainda, é sobre o Shemitah, né? Depois de Shemitah a gente fala sobre o Yovel e termina ali. O Shemitah é o que? É um Shabat da terra. O texto está ali na nossa porção, logo no comecinho, né? Versículos 2 ao 4, né? Fala os filhos de Israel e diz-lhes: quando estiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado, né? Um Shabat ao eterno. 6 anos semeará a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os teus frutos, porém ao 7º ano Shabat de descanso para a terra, um sábado ao eterno. Não semeará o teu campo, nem podarás a tua vinha. Né? Olha que coisa legal. Tem muitos comentaristas, quando eu estava, muitos exegetas, né, hebreus, que eles sempre tentam focar nesse Shabat da terra, né, que é chamado de Shemitah, como algo para o ser humano. Não, porque essa é uma oportunidade de o agricultor, é um ano, né? Com certeza a Ed já escutou isso, Lorisvaldo e muitos outros aí na nossa sinagoga. É um ano para o agricultor estudar a Torá, né? O Eterno tirou esse ano para o agricultor estudar a Torá, é uma coisa que o Eterno está se preocupando com a pessoa. Eu já vou tentar defender a corrente que não, eu acho que o Eterno não está preocupado muito com a pessoa aí não, porque a pessoa tem seus descansos semanal ali, o Shabat semanal, que é justamente para a pessoa. Eu acho que nesse caso aí é para a terra mesmo, né? Valdo que entende, Lorisvaldo, né? Que entende bastante dessa questão de agricultura, né? Ele deve ter bem mais conhecimento do que eu nisso, mas a terra, ela precisa de um período para ela restabelecer todos os seus minerais, né? O ferro, a quantidade de ferro exata, a quantidade de potássio, de magnésio, etc, etc. Então, se você planta ali sempre, sempre, sempre não dá um descanso, né? A terra começa a ficar pobre, né? Então já ouvi alguns estudos sobre isso, mas não tão profundo quanto o Lorisvaldo deve conhecer. Então o Eterno sabiamente ele estipula esse período, né, para a terra descansar. E no próximo slide a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Né? O Valdo vai colocar na tela para vocês. E aparece aí Shemitah, né? Shemitah no hebraico significa deixar livre, né? Ou retirar-se, né? Por isso que tem esse nome Shemitah, né? É o Shabat do solo.
O agricultor, eu até coloquei aí, né? O agricultor descansa por consequência, mas eu não acho que ele é a principal figura aí do descanso. Ah, não, o Eterno está pensando no agricultor aqui, então eu vou deixar ele um ano parado. Tanto é que para o agricultor também é uma prova de fé, né? Os exegetas sempre comentam nesse ponto, e eu concordo, né? Porque imagina, você vive daquilo ali, e naquele ano ali você não vai poder trabalhar, você vai ter que ficar vivendo do ano anterior, né? E daquilo que nasce por si só, e você vai lá e colhe só com as suas mãos, né? O que você vai comer, e não vai colher como um trabalho, né? Você vai colher com a sua mão ali, vai comer e vai deixar lá para todo mundo comer. É como se fosse algo público, né? Naquele ano ali que o Eterno faz, né? Lembrando mais uma vez que isso aqui é para a terra de Israel, né? A gente não pode querer aplicar determinados mandamentos ao redor do mundo, que vai dar problema. Vai dar um problema terrível. Tem gente que quer se basear nisso para, não, vamos fazer essa mesma justiça social aqui no Brasil. Não vai funcionar. Não vai funcionar primeiro, porque todos não têm a mesma lei, todos não estão debaixo da mesma moral, né? E nós não estamos na Terra Santa, né? Alguns mandamentos são específicos para a Terra Santa. Vamos até comentar sobre isso para vocês entenderem a dimensão, né, dessa questão de ser santo, né? Então, o Valdo vai dar mais um clique aí no slide para vocês verem o que acontece também nesse ano de Shemitah, né? Não só o descanso da terra, como também é o ano da remissão, né? Pode ser entendido, pelo menos eu entendo assim. Eu entendo que é o ano da remissão, está lá em Devarim 15, 1:3, que é onde as dívidas são perdoadas, né? O texto não deixa 100% claro, né, que esse sétimo ano aqui do perdão das dívidas seja o sétimo ano de Shemitah, mas eu acho, né, Ed, que tá tudo tão próximo ali, essa questão de 7, eu acho que deve ser no mesmo ano, né? Deve ser, não sei se vocês pensam algo diferente sobre isso, né, que o Eterno fala que a cada 7 anos, né, o perdão das dívidas deve ser instituído, e como eu imaginei que assim que eles entraram na terra de Canaã, começou a contar os anos, né, na terra de Canaã, então começa a contar os anos tanto para Shemitah quanto para o ano da remissão, é a mesma coisa, né? É uma possibilidade, lógico. E outro clique que Valdo vai dar, vai aparecer na tela, que também aparece nesse ano, nesse sétimo ano, é o ano da leitura da Torá para todos, né? Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente acha que é só o solo, né? E se esquece, né? No final do sétimo ano, né? Ó, na festa de Sukkot, né? Na festa de tabernáculos, né? O Eterno institui que seja lido a Torá, tá lá em Devarim 31:10, para todo o povo. Olha que coisa legal, não é? Então, imagino que esses 3 eventos aconteçam ali no mesmo ano. Aí eu até coloquei em caixa alta aí, né, para destacar no final do sétimo ano, justamente para a gente tentar esclarecer algumas coisas aqui, né, que a tradição, na minha opinião, ela diverge um pouquinho do texto escrito sobre essa questão de anos, né? É, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide, né? Por que, né, gente, essa questão da leitura da Torá no sétimo ano, né? Para mim ainda é algo que não está tão claro assim. Talvez Ed tenha a resposta, Lorisvaldo aí, ou os outros rabinos chefes, Arnaldo, né? Talvez para eles sejam claras, mas para mim ainda não é, porque o Eterno instituiu isso no sétimo mês, né? Assim como também a corneta de Yovel, né? O shofar ali, tocado em Yovel, também é no sétimo mês. Por quê? Né? A tradição judaica diz que é porque é o início de um novo ano, né? Mas pelo texto bíblico a gente vê que não é, inclusive nesse texto aí, que o texto fala que no final do sétimo ano, ou seja, não é no começo, né? É no final, ou seja, já está terminando o sétimo ano, né? Está no sétimo mês do sétimo ano, que é onde vai ser lida toda a Torá ali na festa de Sukkot, que a festa de Sukkot acontece ali do dia 14, se eu não me engano, do dia 15, né? Até o dia 22 ali, são 8 dias de Sukkot, né? Então a gente vê que não encaixa muito bem, né? Um malabarismo que a tradição tenta fazer, na minha opinião, né? Mas por que o Eterno instituiu esse sétimo essa leitura da Torá, né? Com certeza deve ter algum midrash, alguma figura, alguma profecia, né? Para os anos futuros, né? Para o ano da redenção, para o ano em que Mashiach retorna, né? E vai ensinar a própria Torá. Deve ser algo nesse sentido, mas é algo meio profundo ainda, não dá para ser provado, pelo menos por mim, né? E você vê uma coisa interessante também que a gente pode tirar daí, é que eu tenho que correr, que a hora já deu 12 horas aqui, né? Vou tentar adiantar. Uma coisa interessante é que a Torá, gente, né, é o único livro que o Eterno recomenda que seja estudado constantemente.
Não que não devemos estudar os profetas ou os apóstolos, mas vocês podem ver a diferença, né? A Torá está no nível superior, né? Por isso que eu sempre falo, né? É sempre uma doutrina minha que tudo eu tenho que pegar da Torá, né? A Torá é a nossa base, aí da Torá eu venho para os profetas, da Torá eu venho para os apóstolos, né? Eu não crio uma doutrina que surge só nos apóstolos, eu não crio uma doutrina que surge só nos profetas. Por quê? Porque para mim os apóstolos e os profetas, eles não são uma biblioteca que o Eterno criou, né? Talvez isso choque alguns, né? Talvez, não, como é que você está dizendo que não foi o Eterno que criou? Eu não consigo, sinceramente, enxergar dessa forma, né? Porque eu acho que os profetas são verdade, lógico, né? Leio, defendo como verdade, tenho como regra de fé, né? Os apóstolos também, né? Tanto é que para mim eles estão alinhados, estão dizendo a mesma coisa, para mim são uma paráfrase, para mim são verdade, são fato, né? São homens ali sábios, são homens que são exemplos para mim, né? Mas eu não tenho aquele texto ali com o mesmo valor que eu tenho a Torá, né? Porque a Torá foi o Eterno que escreveu não, né? Mandou ser escrita, mandou ser lida, mandou ser relida, mandou ser estudada de geração a geração, né? É um livro que o Eterno montou, digamos assim. Os outros livros não, os outros livros foram montados em concílios, né? Montados por rabinos, né? Montados por religiosos, pessoas que acharam, né? Na sua sabedoria humana, acharam que esse livro deve entrar, esse livro não, né? Essa parte aqui deve entrar, essa parte aqui não. Qual o padrão que ele utilizou? Foi um padrão deles ali, diferente da Torá, né, gente? Então, para mim, eu vejo a Torá num nível muito superior, né? Muito superior, recomendada pelo próprio Eterno como literatura recomendada pelo próprio Eterno para ser lida, né, constantemente, né, no mínimo ali de 7 anos por todo o povo. É um exemplar que o rei deveria ter na sua cabeceira ali, né, deveria sempre estar lendo. Eu não vejo essa recomendação, por exemplo, com o profeta Irmiarro, com o profeta Ishaiarro, né? No livro, não vejo Yeshua nem os próprios apóstolos dizendo, olha, leiam uma carta de Paulo constantemente, né, estudem, tenham ela como, sempre dêem uma revisada nela. Não, por quê? Porque Saulo fala da Torá, né? Porque Irmiarro fala da Torá, porque Ishaiarro fala da Torá. São comentários, né, da Torá. Enfim, é interessante a gente ler isso aqui, né, e ver que a Torá realmente ela é superior, na minha opinião. Tá? Adiantando aqui por causa do horário, né, senão a gente vai se embora, né? Próximo slide sobre o Yovler, né? Falando rapidamente aqui, né? Então, vou colocar na tela aí. No 7º mês, aos 10 do mês, né? Fará passar a trombeta do Yovler, do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, né? Aqui já está falando do ano da redenção, a cada 7 semanas de Shemitah, né? 49 anos. O próximo ano, que é o 50º, será o Yovler, será um ano também especial, né? Semelhante ao Shemitah, né? Com libertação de escravos também, etc, etc, né? A gente pode até pensar também se esses escravos libertados no 50º ano são os escravos hebreus mesmo, como diz a tradição, e como eu acho que tem coerência também, ou se pode se referir a todos os escravos, né, Ed? A gente pode pensar isso também. Talvez o escravo gentil lá que foi comprado. Ah, não, mas o texto fala que vai seguir para a perpetuidade, né? Mas será que esse sempre é sempre mesmo, né? E pode ser, pode não ser, né? Então, assim, abre leques de possibilidades, mas aqui é mais clara é que, com certeza, o hebreu ele vai ser liberado ali. Se não for no 7º ano, vai ser no jubileu, né? Enfim, outro clique que o Valdo vai dar aí nessa lâmina e vai aparecer a minha pergunta, né? Por que no 7º mês? Né? Aí eu até coloquei aí para a gente ver Devarim 31:10, que foi o que a gente leu anteriormente, né? O Eterno falando sobre também a leitura da Torá a cada Shemitah, né? No 7º mês também acontece no 7º mês, né? Tanto o Iovel, né? O jubileu, ele é anunciado no 7º mês, né? Aos 10 dias, né? Em Yom Kippur, aos 10 dias, né? Quanto a leitura da Torá é feita em Sukkot, né? Ao 14º dia, ou 15º, se não me engano, do 7º mês, né? Por que no 7º mês? Eu até faço outra pergunta, Valdo vai dar o clique, né? E aparece também isso. Por que no Yom Kippur, né? Por que em Yom Kippur é que é anunciado o Yovel? Eu acho, gente, na minha opinião, né? Eu acho tão sem lógica você ter um ano começando no 7º mês, embora 7 pela semana, né, seja uma conclusão, né? Depois de 7 começa uma nova semana. No calendário lunar é diferente, né? Tanto o lunar quanto o solar é diferente, né? Não são só 7 meses, né? Infelizmente ou felizmente, né? Não são só 7 meses, são mais, né? Então você dizer que algo começa no 7º mês, tá? Se começasse no 7º, então por que o anúncio
do Iover deveria ser no primeiro, deveria ser lá nas trombetas, lá, nas únicas trombetas. Ah, não, mas aí pode confundir, né, a trombeta do Yom Teruah com a trombeta do Iover, né? Mas se começa ali, né, porque vai esperar até o dia 10 para tocar, né? E o próprio texto de Devarim 31, como a gente falou, como eu mostrei para vocês aqui, né, que fala sobre a leitura da Torá, Devarim 31:10, ele fala que no final do ano, ou seja, ao 7º mês, ou seja, dando a ideia realmente daquele texto bíblico lá de Shemot 12, né? O princípio do ano, o princípio dos meses será em Pêssar, né? Será na primavera, né? Então, eu acho que para mim é bem claro essa questão, né, no começo do ano. Não sei porque os homens inventaram isso, mas enfim, né? Respeito, mas a minha opinião difere do texto bíblico, né? Difere muito, né? Porque 7º mês é 7º mês, depois do 7º vem o 8º mês, e o primeiro mês só vem após o 12º ou 13º, quando tem. Pode falar, Ed. Na minha opinião, conversando aqui mais Loures, a gente acha que é uma sequência perfeita. A Torá deve ser lida em Sukkot. A gente sabe que na sequência, lá no 7º mês, são 3 festas, né? Yom Teruah anunciando o quê? A chegada do Messias, né? Que vamos imaginar a redenção, o final dos tempos Olam Rabá. A chegada do Messias. Yom Kippur, dia de perdão, né? Aí o quê? Iover é exatamente perdão. As pessoas estão sendo perdoadas, retornando às suas possessões, né? Recebendo perdão. Se encaixa perfeito com Yom Kippur. E aí, exatamente quando a redenção, apontando exatamente para a obra redentora de Yeshua, quando a humanidade será perdoada, todo mundo voltando para recebendo de volta seus direitos, inclusive o direito à vida que foi perdido. Eu acho que é uma sequência perfeita. O Eterno coloca tudo na sequência perfeita aí. Se encaixa certinho, né? Com o plano de redenção. Tudo aponta que Yeshua volta exatamente nesse período, nessas 3 festas, né? Yom Teruah, Sukkot e Yom Kippur. Ou seja, aqueles 15 dias ali, tudo isso acontece. Eu acho, na minha opinião, e Loures aqui também pensa igual a mim, as coisas se encaixam perfeitamente aí no projeto de redenção da humanidade que o Eterno tem preparado. Sim, Ed, sim. Pensando nessa questão profética, né, eu também acho muito, muito legal, né? Assim, se a gente for focar só no texto em si, né, a gente fica, por que o 7º mês, né? Por que Yom Kippur? Mas se a gente for anunciar como uma profecia realmente, é algo que deve apontar para o futuro, né? Provavelmente, né? Essa questão do 7º, né? Puxando para o Shabat também, né? Puxando para o Olam Rabá como 8º, né? Então, eu acho que as coisas ficam bem, bem encaixadas ali, né? E eu só queria, como eu estava falando, né? Só queria mostrar também para a nossa sinagoga que pelo texto o 7º mês é quase o final do ano, não é o início, né? Como diz a tradição. Mas enfim, é nesse ponto que eu queria focar mais. E na lâmina 8, né? Aí a gente fala um pouquinho mais também sobre o Iover, né? Que também é um mandamento que deve ser aplicado na terra de Israel, né? Olha só, também a terra não se venderá em perpetuidade. Eu até deixei em caixa alta aí, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. É claro, né, que tem gente que usa esse verso aqui para dizer que toda a terra é do Eterno, né? Claro que toda a terra é do Eterno, tudo o que existe é do Eterno no universo, né? Porque foi o Eterno que criou, né? E o Eterno cria, né? Por ele e para ele são criadas todas as coisas, né? Isso é indiscutível. Só que no sentido que o texto está falando aqui, gente, é o sentido da terra de Israel, né? Já imaginou se a gente fosse querer ter essa mesma essência aqui no Brasil? Não ia dar certo, né? A gente compra um negócio, uma terra ali, aí a gente quer deixar a nossa herança, quer deixar aquela herança ali para os nossos filhos. Não pode, porque vai voltar depois de 50 anos. Ah, mas essa é a Torá, é a mesma essência. Não, não é a mesma essência. Se fosse a mesma essência da Torá, né, de todo mundo aqui no Brasil teria que ter recebido um lote de terra lá no começo, né? Assim, a nossa família, desde que chegou no Brasil, já tinha que ter um lote de terra ali específico, tudo divididozinho, tudo distribuídozinho, né? E depois as negociações iam acontecendo, as apostas iam acontecendo, né? Os investimentos iam acontecendo, e após 50 anos as coisas voltariam para tentar dar uma equilibrada, né, em quem fez besteira, né? Então, se fosse a mesma essência, tinha que ser assim. A gente vê que o mundo não tem como ser assim, né? A única terra que tem como ser assim é a terra de Israel. Por quê? Porque assim que se chegou na terra, foi dividido tudo direitinho, né? Só que como o homem é livre,
ele pega aquela sua herança ali, ele pode vender, como fez o filho pródigo, né, da parábola, ele pode vender, pode pegar aquele dinheiro ali e apostar em alguma coisa, e essa aposta dele dá errado, né, ele não está condenado a ficar toda a sua geração sem nada, né? Então, existe uma reequilibrada social de retornar aquela terra para ele a cada 50 anos. E detalhe, ainda tem regras, né, para isso ser retornado. Se for um campo realmente, uma coisa de trabalho, porque se for uma cidade, se for dentro da cidade, né, cercado por muralhas, ou seja, que tem uma vida cotidiana fora do campo, aquilo ali só tem direito de resgate durante um ano, né? A porção de hoje explica sobre isso. Então, assim, você vê que a essência aqui é subsistência, né? A essência aqui é a agricultura, e o equilíbrio social dentro da terra de Israel. Por isso que a gente não pode querer pegar mandamentos que são de Israel e querer sair aplicando a tudo, né? Já imaginou? Ah, vamos fazer uma reforma agrária no Brasil. Para com isso, né? Para com isso, né, Valdo? Para com essa ideia. Isso é totalmente diferente aqui da essência do texto, tá? A gente não pode querer pegar o texto para querer usar de forma descontextualizada, porque dá problema, né? Dá muito problema. Então, eu até faço um comentário aí, né, depois desse verso, né? Valdo vai dar um clique, vai aparecer, né? Literalmente, né, a terra de Israel, que o texto está se referindo. Embora tudo seja do Criador, para o Criador, né, a lei se aplica apenas à Terra Santa, porque Israel é diferenciado. Né? Israel foi a terra que o Eterno preparou, a terra que o Eterno deu de presente, diferente dos outros lugares do mundo. Né? E falando sobre Terra Santa, sobre Iovela, né, o último verso, no último slide, que já está passando o horário aqui, vou só fazer um comentário rápido, né? Valdo vai colocar na tela aí, Lucas 4, do 16 ao 21, que é falando sobre a figura principal do Iovel, que é o resgatador, né? Aquele que resgata, e essa figura, na minha opinião, encaixa como uma luva ali em Yeshua, né? Perfeitamente ali, porque Yeshua é aquele que veio restaurar o que se havia perdido, né? Com seu sacrifício, ele consegue restaurar, né, de volta ao Éden, né? O princípio do Éden, a essência do Éden, né? E ele, quando estava na sinagoga, como vocês estão aí hoje, como nós estamos, né, num dia de Shabat, foi fazer a leitura lá, como foi feito, né, aí, há poucas horas atrás, poucos minutos atrás, e Yeshua leu o profeta, né, Ishayahu, e leu justamente sobre o ano de Yovel, e ele comentou, né, que hoje se cumpriria o começo daquela profecia. Então é muito, muito profundo. Eu pensei que eu iria ter mais tempo para falar sobre isso, mas isso é um assunto que sempre é falado. Né? Recomendo para vocês as leituras de alguns estudos no nosso site sobre isso, sobre essa questão da redenção de Yeshua, né? Um estudo do nosso Roshi Edivaldo, né? Que é um antídoto para o veneno da serpente, né? Que fala sobre esse tema, está lá no nosso site, lá, modesteyeshua.org. Né? Tem também um estudo meu também falando sobre isso, um artigo que é a redenção a partir da Torá, né? Que você pode clicar lá, tá lá no nosso site, você pode ler sobre essa questão para você ver como se encaixa como uma luva esse plano da redenção, né? Que por que o Messias precisa morrer, né? O que é que ele precisa resgatar, né? O que se foi perdido. Então isso é muito importante você ter, né? Por isso que às vezes os nossos irmãos, os nossos amigos que não acreditam em Yeshua, não aceitam Yeshua, porque acham que Yeshua não cumpriu as profecias, eles não conseguem entender muito bem, porque para poder cumprir a profecia, primeiro tem que conquistar o direito da profecia. Né? Como é que você vai trazer a ressurreição dos mortos de forma justa, né? Se todos se tornaram mortais no Éden? Como é que você vai fazer isso? Né? Na minha opinião, né, na opinião de Ed também, e de muita gente, né? Lorisvaldo também, a única forma de você trazer a ressurreição dos mortos é você anulando aquela sentença lá no Éden. E para anular aquela sentença lá no Éden, o que é que tinha que acontecer? A morte teria que matar, né, um que não merecesse morrer, que não estivesse sujeito a ela. A partir daí, o plano da redenção é instaurado, né? Que seja breve a sua vinda, que seja breve a vinda do nosso Redentor, a vinda do nosso Yovel, né? E que todos tenhamos um Shabbat Shalom, continuem orando por mim, pela minha família, e estou com saudades de vocês e pretendo estar com vocês o mais rápido possível. Obrigado, Ed, obrigado, Moreste Yeshua, por mais uma oportunidade, um prazer de estar aqui convosco, estudando um pouco a nossa Torá. Shabbat Shalom, gente.
Shalom a toda a sua casa, muito bom. Não tem nem o que comentar, essa paraxá é interessante. E o bonito é que, na minha visão, no meu entendimento, eu posso até estar errado, mas para mim é tudo muito profético. Isso aí tudo aponta para o plano de redenção. A instrução, a Torá, tudo que Adonai deu a Israel, aponta exatamente para a volta do homem ao que era no princípio, ao Éden. Aquele casal ali foi criado para usufruir de tudo aquilo ali e perdeu. Ou seja, Adonai está mostrando através de detalhes, datas, né, esses eventos todos, que existe um plano para que isso seja devolvido não só a Adão, né, sua mulher lá no princípio, mas a toda a sua descendência. Aqueles que ganharem o direito desse retorno voltarão. Então, para mim, essas datas todas aí, combinando com o Yovel, né, o jubileu, aponta para isso. Isso é motivo de esperança para nós. Tem algo bom vindo por aí. Basta a gente buscar se manter fiel. Nel? לא שאותנו תהיו מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו.